Mas vamos passar o estudo. Finalmente voltamos, né? Depois de mais de 2 meses aí, parados, com esse estudo das quintas. Para mim, faz bastante falta a gente ter esse contato durante a semana. Eu disse no final, quando a gente interrompeu os estudos no ano passado, que eu gostaria de voltar estudando com os irmãos um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, né? Então, nós vamos, a partir de hoje, estudar esse assunto, talvez intercalando um pouquinho com outros assuntos avulsos, ou mesmo com os estudos sobre os hinos do cantor cristão. Tem bastante coisa ainda para ver, a gente meditou em alguns hinos só, né? Tem muitos outros ainda, e hinos que dão bons assuntos para a gente estudar. Mas eu gostaria de fazer uma leitura inicial com vocês, lá em Marcos, capítulo 1. No versículo 22 de Marcos, nós vemos assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Nós vamos estudar sobre o ensino de Jesus, né? Um dos métodos que Jesus usava com frequência para ensinar. E a gente vê nesse versículo aqui que as pessoas que ouviam ele percebiam que realmente existia alguma coisa de muito diferente nele. Ele não ensinava como os rabinos que eles estavam acostumados a ouvir, e tomavam pontos da lei, interpretações particulares, firmadas às vezes até naquilo que outros já tinham dito. Mas Jesus falava de uma maneira que era convincente, né? Quando alguém fala com autoridade, ele se mostra convincente, firme, convicto daquilo que ele fala, e poderoso, né? Autoridade, muitas vezes a palavra que descreve autoridade na Bíblia, ela tem a conotação de poder. Realmente a pregação de Jesus era poderosa. E então nós vamos observar um pouco daquilo que Jesus ensinou nessa sequência de estudos. Jesus era chamado com frequência pelos discípulos de Senhor, e também, muitas vezes, de mestre. Fazendo uma pesquisa rápida aqui numa chave bíblica, a gente pode observar, né, eu desafio vocês a fazerem a mesma coisa, observar a quantidade de vezes que os discípulos se dirigiram a Jesus chamando ele de mestre. O Evangelho de João, talvez por destacar mais o aspecto da divindade de Jesus, né? Ele se refere mais vezes a Jesus como Senhor. Mas mesmo assim, ele se dirige, ou ele se refere a alguém se dirigindo a Jesus como mestre 7 vezes. E esse é o evangelho que menos tem essa expressão. Os outros têm muito mais. Mateus, Marcos e Lucas relatam um número enorme de vezes que as pessoas se dirigiram a ele, os discípulos se dirigiam a ele com a tratativa de mestre. Jesus, na verdade, é Senhor e é mestre. Ele é as duas coisas. E ele mesmo disse isso. Tem um versículo lá em João,
capítulo 13, versículo 13 também, onde Jesus fala exatamente isso. Se dirigindo aos discípulos, ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus mesmo diz: vocês me chamam de Senhor, e realmente eu sou o Senhor. E vocês me chamam de mestre, e eu também sou realmente mestre. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor, né? Não apenas um. Mas então, de fato, a gente vê que Jesus é essas coisas, tanto Senhor, no sentido de dono, isso demonstra o senhorio dele, autoridade, poder, como o Filho de Deus, mas ele tem que ser visto como o mestre por excelência que ele é. Na verdade, hoje, irmãos, nós estamos fazendo um estudo introdutório, nós não vamos estudar nenhuma parábola hoje, tá ok? Mas, a partir daqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a importância dessa nossa reflexão de hoje. Porque nós vamos olhar para as parábolas de Jesus com essa atenção, lembrando que nós vamos estar refletindo nas palavras daquele que é o mestre por excelência, aquele que é Senhor e mestre. Ele é o grande ensinador. Nós temos um hino que se refere dessa maneira, né? Se dirigindo a Jesus como o grande ensinador, o grande mestre. Todo discípulo deve estar atento a isso. Todo pregador, todo professor de alguma classe, professora, todo mundo que for ensinar alguma coisa, na igreja principalmente, deveria, né? Nós deveríamos tentar aprender o máximo possível com Jesus, justamente por ele ser o mestre por excelência. Então, o melhor padrão que nós podemos buscar para ensino é justamente observando a pedagogia de Jesus, o método de ensino dele. É lógico que nós não vamos ter a capacitação dele, né, como Deus, toda a autoridade dele, mas nós devemos e podemos aprender muita coisa com ele para também utilizar no ensino, tá certo? Aliás, eu já li a respeito de que, né, uma recomendação que não só para ensino na igreja, mas qualquer professor, qualquer pessoa que pretende ser um professor, algum tipo de mestre, um palestrante, ele deveria aprender alguma coisa com Jesus e atentar para a pedagogia dele, o método de ensino de Jesus, porque tem ensinos preciosos a respeito disso, né? Na forma que Jesus ensina. Mas, para nós, o importante mesmo é que todos nós, como discípulos, como bons discípulos, nós olhamos para Jesus como ele sendo o nosso verdadeiro mestre. Uma vez que nem todos nós vamos ter papel de ensino, nós temos que olhar para ele, observar as palavras de Jesus, os evangelhos, o que diz a palavra de Deus, especialmente aquilo que Jesus mesmo, que a Bíblia narra, que Jesus falou, com uma atenção ainda maior. Isso não quer dizer que a gente vai desprezar o que os outros falaram. Por exemplo, os apóstolos aprenderam de Jesus. Então, é o ensino dele indireto. Mas, especialmente aquilo que ele ensinou diretamente, tem que ser visto assim como
alguma coisa especialmente preciosa. Tá? E, lógico, se a gente for ter papel de ensino, tem que tentar aprender alguma coisa com ele. Eu confesso que quando eu falo sobre isso, eu me sinto até um pouquinho envergonhado, né? Porque eu acho que eu não aprendi muito como ensinar com Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil a gente observar e aplicar todas essas coisas na metodologia dele. Mas a gente tem que buscar isso. Jesus usava acentuadamente 2 métodos de ensino. Tá? No ensino dele, a gente observa 2 coisas, 2 métodos que são eficazes, que se mostram eficazes. O primeiro deles é a repetição. Tá? Não é bem o nosso assunto, mas vocês vão ver que vai se juntar aquilo que a gente vai estudar. Em que a repetição é eficaz no ensino? Bom, você inculca aquela coisa na cabeça do aluno, do ouvinte. Né? Aquilo é ensinado, repetido várias vezes, vai fazendo com que ele grave com mais facilidade. Na verdade, isso é um método tradicional judaico. A gente encontra várias repetições na Bíblia. Mas, geralmente, não meras repetições, falando a mesma coisa. Né? Você vai observar, tem salmos que, por exemplo, um salmo repete certos trechos de outro. Coisas que você lê nos evangelhos, então vou tomar aqui só ilustrativamente, tá? Mas, por exemplo, Marcos descreve que Jesus falou determinada coisa em tal ocasião, mas o Lucas descreve que ele falou isso em uma outra situação. Por quê? Eu acredito realmente que não há controvérsia nenhuma nisso. Mas sim o fato de que Jesus mesmo repetia certas coisas. Aquilo que ele disse num dado momento, ele não falou uma única vez, mas ele repetia isso. E falava e usava aquele mesmo ensino em outra ocasião. Vamos lembrar que ele esteve 3 anos ensinando. Ele teve com pessoas diferentes, então, coisas que uns ouviram aqui, outros lá precisam ouvir também. É mais ou menos como a gente vê as nossas pregações, né? Elas não são novidade. Às vezes um pregador apresenta de uma maneira um pouco diferente isso, mas é aquela mesma verdade que a gente já ouve, talvez há anos na igreja. Mas isso não é ruim. É bom que a gente ouça várias e várias vezes. A gente estudar um determinado assunto várias e várias vezes. Estudamos sobre determinada doutrina hoje, vamos estudando outras coisas e daqui a algum tempo a gente volta para estudar essa mesma doutrina. Isso não é mal, porque a repetição é saudável. E, principalmente, aquela repetição que vai acrescentando conteúdo, detalhe, não é uma mera repetição. A gente vê isso, um exemplo bem clássico é no relato de Gênesis sobre a criação. Alguns ignorantes que querem dar uma despertos dizem que são 2 relatos diferentes da criação. Não, a criação do homem. Não. Primeiro é descrita de uma maneira geral e depois detalhada. Depois vai detalhar que Deus criou o homem, macho e fêmea, criou o homem e a mulher. Mas é uma repetição. Só que ele acrescenta detalhes. E assim a gente encontra várias vezes. E Jesus também usava essa metodologia da repetição. Mas também um método que Jesus utilizava na pedagogia dele, na forma de ensino dele, era a ilustração. E isso
geralmente por meio de parábolas, né? As parábolas são histórias, são relatos, fatos. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que é a parábola, mas que trazem um conteúdo, um ensino. Acontece que, às vezes, nós vamos encontrar Jesus juntando as duas coisas. Por exemplo, nós vamos ver depois isso, quando estudarmos as parábolas, nós vamos ver que Jesus proferiu algumas parábolas a respeito do reino de Deus. Não é uma só. Mas em cada parábola que ele descreve, aqui compararei o reino de Deus. Ele vai e usa uma parábola aqui, e com aquela parábola ele passa um determinado detalhe. Depois ele vem com uma segunda parábola para ensinar um outro detalhe. E às vezes ele usa mais ou menos a mesma história para ensinar uma coisa diferente. Então, Jesus às vezes juntava as duas ferramentas aí eficazes, né? A repetição e a parábola. Eu sempre admirei, né, irmãos que são bons nisso. Alguns pregadores eu não gosto que eles forçam muito a barra, tornam uma coisa um pouquinho artificial. Excesso de ilustrações. Ilustração é bom na pregação. Dizem que a ilustração ela joga luz sobre o assunto. E é verdade. Eu sou muito pobre nisso, sou fraco mesmo nesse aspecto. É uma das coisas que eu teria que aprender com Jesus. Mas eu não estou falando de mim aqui, né? Não quero falar de mim. Mas é uma das coisas que eu me deparo e vejo uma deficiência, porque é um método que Jesus usava muito bom. Hoje a gente vê pregadores usarem ilustrações, outros usam alguns recursos visuais, né? A gente tem hoje forma de projetar imagens, telão. Jesus não tinha isso na época dele, esses recursos tecnológicos. Mas ele tinha uma capacidade de desenvolver uma história, uma ilustração, que ele mexia com a imaginação, e de repente os ouvintes dele estavam como se assistindo uma coisa, aquela cena que ele estava descrevendo, e podendo visualizar e aprender, entender aquilo que ele estava realmente querendo ensinar. Um pregador que foi muito reconhecido, e a gente menciona ele várias vezes, é o Spurgeon. Spurgeon foi um pastor batista britânico que ganhou o título assim, ele era chamado de o príncipe dos pregadores. O que fazia da pregação de Spurgeon uma coisa tão especial assim? Bom, ele tinha realmente conteúdo. Ele ensinava coisa com conteúdo e ele era incrivelmente eficaz nas ilustrações dele. Quando você ouve ou lê uma pregação de Spurgeon, ele coloca as ilustrações no momento certo. Eu acredito que ele atentou bastante para a metodologia de Jesus, para a pedagogia de Jesus, e aplicou isso no ministério dele. Ele realmente é um pregador, quem conhece sabe, ele usava com maestria assim a capacidade de ilustrar, com exemplos assim muito bons mesmo, fortes. E isso realmente era o que Jesus fazia.
Então, Jesus fazia isso por quê? Bom, com essas parábolas e também com a repetição, ele alcançava a mente dos ouvintes, a atenção deles, e poderia ser claro. Nós vamos ver que, às vezes, o efeito era contrário também. Até o final aqui a gente vai observar isso. Mas Jesus, então, usava as parábolas fazendo, assim, de uma maneira que ele provocava a imaginação deles com alguma história. Então, o relato de um rei, o senhor, um fazendeiro que viajou, foi para longe, e eles começavam a ouvir uma história. Se vocês observarem, a gente também, quando está ouvindo uma pregação e alguém começa a contar alguma coisa assim, é incrível como isso traz a nossa atenção para aquilo, né? E muitas vezes, se for bem usado, vai ajudar a gente a entender aquilo que o pregador quer dizer. E Jesus fazia isso. Então, ou ele provocava, incitava a mente das pessoas com a narrativa de alguma história, ilustrando alguma coisa com uma história, ou ilustrando com um fato assim bem comum do cotidiano deles. Naquele tempo, eles eram maioria camponeses, lidavam com plantio de alguma coisa, gado. Então, era aquela vida simples do campo, trabalhadores braçais. Jesus usava muito essa linguagem, as figuras que eram muito fáceis para eles entenderem. Tá? Agora, a gente precisa estabelecer assim, uma diferença, e aqui é importante para a gente seguir com o estudo das parábolas. Existe uma diferença entre uma parábola, tá, e uma alegoria. Tá? Não são a mesma coisa. Porque uma alegoria, a gente vai pegar uma série de coisas, é uma história formada, fantasiosa, onde cada personagem representa alguma coisa, cada fato representa um outro fato, uma outra coisa, toda uma história onde cada coisa, cada detalhe tem uma representação. Prestem atenção, porque isso é importante, irmãos, tá? Uma parábola difere de uma alegoria exatamente nesse ponto. Porque uma parábola, ela tem geralmente uma única verdade a ser apresentada. O objetivo dela não é que cada coisa contida na parábola representa alguma coisa, mas que toda a parábola, o desenvolver dela, vai demonstrar uma coisa, uma lição que o mestre está querendo passar. Tá? Deu para entender aí a diferença? Né? Alegoria e parábola são coisas diferentes. Eu estou chamando a atenção disso porque tem muita gente que quer pegar as parábolas e interpretar elas como se fosse uma alegoria. Então, quer pegar cada coisa, a parábola das 10 virgens. Cada virgem é uma coisa. Então, ficam inventando, fantasiando coisas que não têm nada a ver. Tá? E querem criar muitas lições. Então, tá cheio de igrejas aí, pregadores, pregadoras, que são especialistas em inventar essas coisas aí. Tá? Então, quando a gente estuda uma parábola, nós temos que estar atentos. Qual é a lição central? O que é que Jesus, no caso, está querendo mostrar para a gente ali? Um exemplo de alegoria, por exemplo, quem conhece, né, é o livro do John Bunyan, O Peregrino. Ele é todo uma alegoria. Cada pessoa ali tem até o nome, tem a esperança, tem
Nem lembro. Mas cada detalhe ali é uma coisa que você compara com a história. Na verdade, ele está descrevendo toda a jornada do cristão aqui na Terra. Né? Até o personagem principal é o cristão, né? Tá? Faz tempo. A última vez que eu li O Peregrino foi com os meus filhos, quando eles eram pequenos. Então, faz algum tempo. Em Marcos 4:30, então, vamos dar uma olhadinha ali. Marcos 4:30. Por exemplo, aqui nós lemos: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Tá? Aqui a gente tem a parábola do grão de mostarda. E ele é aplicado ao quê? Ao reino de Deus. Não se deve pegar cada detalhe da parábola e querer dar um significado diferente. Uma parábola é baseada numa semelhança, numa similaridade com algum fato. Então, aqui ele pega a linguagem de uma semente, né? Um povo que era camponês, agricultor, sabia muito bem, eles conheciam bem o que era a mostarda, sabiam muito bem o que era plantar, sabiam muito bem o que era uma semente, e ele vai usar isso para demonstrar como é o reino de Deus, ou uma das características, pelo menos, do reino de Deus. Então, nós devemos atentar a isso. É muito perigoso querer interpretar uma parábola como se fosse uma alegoria. Tá? Vamos marcar bem isso. Parábola é parábola, alegoria é alegoria. Uma outra coisa que a gente pode observar é que, mesmo nas parábolas, às vezes tem detalhes que seriam importantes numa história e que ficam de fora. Eu citei agora há pouco a parábola das 10 virgens. Nós temos ali 3 elementos. Nós temos 5 virgens prudentes, 5 virgens tolas, e temos o noivo. Falta alguma coisa aí, né? Alguém se deu conta de que falta a noiva? É um personagem que seria importante numa história. Tem gente que lê inadvertidamente que acha que as virgens são as noivas. Não, não tem nada. As virgens ali são damas de companhia. Tá? Fazia parte de um cerimonial que eles que ouviam na época sabiam como funcionava. Ali não se fala nada da noiva. Por quê? Porque a noiva não é importante nessa história, naquilo que Jesus queria ensinar. Então, se a gente vai se deparar com vários exemplos assim de parábolas onde tem algum elemento que fica de fora. Se Jesus fosse acrescentar o personagem da noiva aí, ele só ia, como a gente diz, só ia encher linguiça, só ia florear a história para nada. Talvez desvirtuar o assunto, perder o foco, né? Ou fazer quem está ouvindo perder o foco daquilo que realmente ele queria mostrar, que está justamente baseado na maneira que aquelas virgens agiram. Né? Uma parte de uma forma e outra parte de outra forma. As parábolas elas podem ser diferentes em forma. De um certo modo, aqui eu já dei uma luz, já comentei mais ou menos sobre essa diferença, mas vamos pegar um pouquinho aqui rapidinho sobre isso. Os tipos de parábola, existem aquelas parábolas que a gente pode chamar de autênticas, elas são baseadas num fato, né? Um fato verdadeiro.
Por exemplo, quando se fala aqui, né, um fato real, a brotação de uma semente. Bom, é um fato conhecido. Não precisa contar uma história. A sementinha foi lançada lá e ela estava sozinha, triste. Não, não tem nada disso. Não tem essa historinha. É um fato. Todo mundo sabe como é que as coisas são plantadas. Uma semente é lançada, ela vai ser regada, vai ser tratada. Então, é baseado num fato, tá? Essas seriam as parábolas assim, autênticas, na forma delas. Então, a gente pode ver o exemplo, a brotação da semente, a fermentação da massa, era uma coisa que eles sabiam bem, né? Apesar que a nossa geração, hoje, talvez muita gente não saiba como é que brota uma semente, nunca plantou nada, nunca viu, né, plantar nada. Também não faço a menor ideia, quando a Bíblia fala do fermento, como é que era, como é que funcionava isso, né? Acho que fermento é aquilo que você compra no supermercado. Bom, hoje é o que a gente tem, né? Mas não entende que o fermento era massa velha, como ele age na massa. Tá? Mas esses são fatos, são coisas que eles conheciam, fatos que eles conheciam, e Jesus usava, então, de fatos como esses para ilustrar em forma de parábola, ilustrar alguma coisa, algum ensino. Tem também as parábolas que são narrativas. A gente poderia subdividir isso aqui, mas eu não quero complicar, não. As narrativas são aquelas parábolas que têm uma história. Tá? Eu sempre bato contra isso, mas de certa forma tem que reconsiderar. Por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, né? Chamam de parábola. E eu várias vezes já disse de púlpito, isso não é parábola, porque uma parábola não tem nome. Ela está falando, Lázaro é uma pessoa, tem nome. Bom, mas o fato é o seguinte, aí eu vou fazer um pouquinho da meia-culpa. Talvez esteja errado em colocar dessa maneira. Porque uma parábola, na verdade, ela pode ser uma história fictícia, como pode ser também uma parábola em cima de uma história real. Tá? O fato é que eu vou pegar uma narrativa de uma história, seja ela verdadeira ou não, e vou usar aquilo para algum ensino. Para ensinar alguma coisa. O que é importante realmente ali é o que está sendo ensinado. Muitas vezes não importa muito se aquela narrativa é de uma história verídica ou fictícia. São cerca de 40 as parábolas de Jesus. Tá? Cerca de 40, por que cerca de 40 e não 40 exatas? Porque tem algumas que alguns entendem como sendo parábola e outros interpretam aquilo como outra forma de ilustração, tá? Não tem aquilo como parábolas, tá? Mas nós vamos estudar acredito, espero estudar essas 40. Elas ensinam sobre coisas como o reino dos céus, o reino de Deus, sobre a graça, por exemplo, o filho pródigo, né? Sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus, sobre como nós somos, os homens, né? E o nosso destino. Sobre a volta de Jesus. Então, Jesus usou parábolas para ensinar sobre vários assuntos, sobre esses e alguns outros mais.
A interpretação das parábolas, apesar de, geralmente, qualquer tipo de ilustração ter o objetivo de clarear, né, jogar luz sobre um ensinamento, e geralmente é isso que acontece, mas às vezes funciona um pouco diferente. Nem sempre a interpretação das parábolas é tão óbvia, tão clara. A gente deve lembrar que algumas parábolas nem os discípulos entenderam de imediato. Só entenderam porque Jesus explicou. Né? E a gente tem assim, isso bem descrito com relação à parábola do semeador. Pode dar uma olhadinha, acho que é o último texto aqui. Não, não é o último, não. Marcos 4, de novo. Mas agora no versículo 11. A gente vai concluir já, tá? Então, Marcos 4, 11 e 12. Jesus disse para os discípulos, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. É bem intrigante aqui, né? As palavras, são bem intrigantes as palavras de Jesus aqui, porque, em tese, a gente parte do princípio de que o propósito dele era ensinar e para que as pessoas se convertessem, mas ele diz aqui que usava de parábolas, às vezes, para que determinadas pessoas não entendessem. Então, alguns tomam aqui, bom, esses não eram eleitos, outros tomam pelo fato, bom, esses aqui eram de coração endurecido. Bom, as duas coisas são verdades. Tá? Mas Jesus, então, está dizendo, eles não vão entender. Eles vão ouvir as mesmas coisas, eu vou contar, vou ensinar por parábolas, e vocês vão entender, mas eles não. Vocês vão entender, nem que eu tenha que explicar. E justamente no versículo 13 aqui ele diz, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas e as outras? Se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender as outras. E aí ele passa a explicar o que realmente ele estava ensinando com aquela parábola do semeador. Ali, sim, é uma parábola que tem cada semente que cai num determinado lugar é uma situação diferente, mas o ensino é único. Né? Não são vários ensinos que aparecem aqui nessa parábola. Não vamos tornar isso aqui uma alegoria. Né? E além dessas, tem algumas parábolas que a gente vai chegar nelas também, que mesmo entre os crentes em geral e alguns estudiosos, existe alguma dúvida no entendimento delas, na interpretação delas. Tá? Alguns partem para um lado, na interpretação, outros para o outro, mas eu diria assim, eu me lembro de duas. Tá? As parábolas geralmente tornam as coisas bem claras e só quem realmente for dessa turma aqui, que não, como Jesus disse, né, aqueles que ouvindo não entendem, vendo não enxergam, não veem. Então,
para aqueles que têm seu discernimento aberto por Deus, pelo Espírito Santo, com alguma aplicação, talvez, no estudo, na meditação, vão compreender. Tá? Nós temos muito para aprender de Jesus. Como eu disse, ele é o grande mestre por excelência, o nosso grande mestre, o nosso grande ensinador, e a gente tem que pôr toda a atenção no ensino de Jesus. E as parábolas são uma porção grande em volume, grande em importância em todo o trabalho de ensino de Jesus. Não é à toa que os discípulos registraram tantas parábolas, porque grande parte das coisas, provavelmente, que eles vieram a entender dos ensinos de Jesus, as parábolas tiveram um papel importante para a compreensão deles. Isso torna as parábolas ainda mais importantes para nós. É para o nosso entendimento, para a nossa edificação, para o nosso esclarecimento. Jesus diz em Mateus 11, 29, eu vou citar aqui, vou ler direto, se você quiser ir na sua Bíblia, abre lá, mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, disse Jesus. O mestre disse para nós: aprendam de mim. Então, espero que a gente valorize sempre todo o ensino que vem de Jesus como nosso grande mestre, nosso grande ensinador. Amém? Então, a partir de agora, está dada a largada para a gente meditar a respeito dessa parte dos evangelhos, tá? A gente vai usar as parábolas contidas em todos os evangelhos, os detalhes que são passados em cada um deles. Bom, espero que a gente possa caminhar. Se nós realmente formos estudar essas 40 parábolas, eu espero que a gente possa caminhar juntos aqui, aprender bastante mesmo com Jesus nesses dias. Tá bom? Vamos fazer uma oração, irmãos.